Shalom. Vamos então para mais um capítulo da nossa leitura do livro do Evangelho de Mateus. E nós já fizemos a leitura do capítulo 1, capítulo 2. Se você ainda não assistiu esses vídeos, não fez a leitura junto, recomendo que você faça está aqui no nosso canal, né? Então pode ver o capítulo 1, capítulo 2. Hoje vamos ver o capítulo 3. E eu vou fazer um pedido agora que você se inscreva no canal, não só assista, mas se inscreva no canal. Também você dê ali o seu like, né? Faça a sua marcação aí também no sininho, para que você receba a notificação. Nós mudamos o horário de publicação, estamos fazendo a publicação às 6 da manhã, para aqueles que acordam mais cedo, preferem fazer a leitura antes de começar suas outras atividades do dia. Então, dessa forma, atendendo até alguns pedidos feitos para que a gente começasse mais cedo, certo? Então, estamos nessa jornada, é uma jornada que vai durar esses 28 dias, correspondendo aos 28 capítulos do livro de Mateus, tá bom? Então, faça isso junto conosco, acompanhe essa leitura, vai ser proveitoso para você. Quando nós entrarmos em alguns capítulos assim, um pouco mais de necessidade de explicação, vão ser uns vídeos um pouquinho mais longos quando formos explicar parábolas, alguns ensinos de Jesus, mas eu peço que você siga, mesmo que demore um pouquinho mais, mas vai ser proveitoso, você vai ter muitas experiências boas. A nossa ideia aqui não é fazer estudos a respeito do livro, né? Mas é uma leitura com alguns comentários, com as minhas impressões, com as minhas reações a essas leituras também. Então, que seja realmente muito proveitoso. A ideia também é que se for bem aceita essa leitura que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus, nós vamos fazer a leitura de outros livros também da Bíblia e que seja realmente bem proveitoso. Então hoje é o capítulo 3, vamos ao capítulo 3. Lembrando que eu estou lendo na versão, na nova versão internacional, NVI, e que talvez seja um pouco diferente da sua, mas não tem problema, mesmo que tenha algumas diferenças de tradução, pouca coisa, mas o sentido é o mesmo e você vai também poder acompanhar na sua Bíblia. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Nesse trecho lá de Isaías, capítulo 40, está relatado esse texto. Aqui é só o versículo 3. Nos outros evangelhos, no Evangelho de Lucas, vai até o versículo 5. Então, se você quiser ler essa profecia, vá lá em Isaías, capítulo 40, e leia os versículos 3, 4 e 5, que fala justamente disso. E aqui eu quero já fazer um comentário a respeito dessa questão de que João Batista, que era primo de Jesus, ele era apenas uns 6 meses mais velho que Jesus, ele antecedeu o ministério de Jesus, preparando o caminho. E é interessante nós pensarmos que hoje a igreja que está nesse papel profético de preparar o caminho. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não está na terra esperando Jesus, ela está preparando o caminho para a volta de Jesus, assim como João Batista
não estava passivamente esperando a manifestação do Messias, mas ele estava preparando. E como é que se prepara o caminho? Preparando as pessoas, preparando os corações. Então, a mensagem de João Batista é que era a preparação do caminho quando ele pregava ali no deserto da Judéia. Lembrando que nós lemos anteriormente que Jesus, ele habitou da sua infância até o início do seu ministério na Galileia, tá? E aqui o ministério de João Batista foi na Judéia, mas sempre ali às proximidades do Rio Jordão. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eles eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer de si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, e juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha, até aí nós vemos o ministério de João Batista, o ministério profético de preparação do caminho, e era um ministério duro, né, de mensagens fortes, pregando arrependimento, falando que se arrependessem dos pecados. E é interessante como eles se dirigem aos líderes religiosos, aos escribas, aos fariseus, os saduceus, aqueles que de alguma forma se achavam melhores do que os outros por serem religiosos. E ele disse, então ele faz essa advertência, né? Quem foi que convenceu vocês? Quem foi que, de certa forma, e colocou essa mentira na cabeça de vocês, de que vocês não podem fugir da ira, né? da condenação. Então ele diz, olha, produzam frutos de arrependimento, que façam, né, que o arrependimento de vocês seja visível, né, que as pessoas olhem e vejam que vocês realmente mudaram. Então é uma palavra dura, né? Nós vamos ver ali no Evangelho de Lucas que ele até era criticado porque ele estava batizando pessoas que não eram religiosas, né? E ele realmente fazia duras críticas aos religiosos. Então era algo bem interessante. E aqui ele já fala algo que a gente tem que assimilar como já um ensino a respeito do ministério de Jesus. Ele diz que ele estava batizando, porque ali naquela ocasião já começaram a pensar que ele era o mestre, que talvez fosse o Messias, fosse o Cristo.
Então ele disse assim, não, eu só estou ali, ele estava só preparando o caminho que viria outro que faria as obras que eram maior do que as dele. E ele diz algo interessante. Ele diz que ele batizava em água, que é o batismo chamado batismo de arrependimento, que todo aquele que é discípulo de Jesus, ele passa por esse primeiro batismo, né, que é o batismo nas águas. Quando ele publicamente, qualquer discípulo de Jesus, demonstra que crê em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, então passa pelo batismo das águas. Mas mostra já aqui que não existe só o batismo nas águas. Ele diz que Jesus, né, se referindo a Jesus, não fala o nome de Jesus, mas estava se referindo a ele, disse aquele que é superior a ele, é maior do que ele, que viria batizar com o Espírito Santo ou no Espírito Santo e com fogo. Então ainda existe, além do batismo nas águas, que é o batismo de arrependimento, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E que esses batismos, diferente do batismo nas águas, que é feito por um discípulo, né? Não é feito propriamente por Jesus. Aliás, Jesus nunca batizou ninguém nas águas, né? Então, o batismo nas águas é feito por uma pessoa, por um discípulo, por um pastor, por um líder, né? Por aquele que está discipulando alguém. Mas o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo, esse é feito pelo próprio Jesus, uma ação espiritual de Jesus, tá? Próprio do seu ministério. E a partir do versículo 13 nós lemos o seguinte: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então, o ministério de João estava sendo exercido na Judéia. Então Jesus sai da Galileia para a Judéia para ser batizado pelo seu primo João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me comprazo, ou de quem me agrado, ou que me agrada, né? Maravilhoso esse momento, né? Jesus, ao ser batizado, naquele momento houve a reunião da Trindade, o próprio Jesus, o Espírito Santo que veio sobre ele e o Pai falando, né? A voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, que me agrada, que faz a minha vontade, né? Isso é muito, muito importante, porque Jesus, naquele momento, Jesus estava oficialmente começando o seu ministério. Então ele precisava da ação do Espírito Santo sobre ele. Mais adiante nós vamos ver que Jesus fez o que fez, a obra que fez, no poder, na unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo teve que vir nesse momento sobre ele. E também a importância de naquele momento ser firmada a identidade de Jesus, de que ele não era apenas homem, né? Não era apenas um homem sábio, uma pessoa comum, não. Ele foi declarado ali publicamente pela voz do próprio Deus, uma voz audível que disse: este aí é o meu filho amado, que me agrada, de quem me agrada, ou seja, de quem que faz a minha vontade, que me agrada, disse o próprio Pai. Então, esse momento é muito importante para afirmar a identidade de Jesus, porque
amanhã nós vamos ver sobre a tentação de Jesus. E Jesus é questionado pelo diabo de que se ele realmente é filho de Deus. Então ele já estava com essa convicção, isso bem firmado, aquela voz ecoando no seu espírito, no seu ouvido, do próprio Pai dizendo para ele, o próprio Pai Celestial dizendo para ele: Tu és o meu filho. E isso firmou o ministério de Jesus. Que essa palavra de hoje, que essa leitura, um capítulo pequeno, mas importantíssimo, edifique a tua vida, que você realmente entenda que o propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi justamente como Salvador, nos tirar o pecado, aquilo que estava nos condenando, né, que estava fazendo com que nós estivéssemos distantes, desaliançados de Deus, né, longe da glória de Deus, que é o pecado. E ele veio pagar o preço. Ele que não cometeu nenhum pecado, pagou o preço pelo nosso pecado. Para isso, basta que haja da nossa parte arrependimento, né, e buscar em Jesus, crer em Jesus e recebê-lo. Dessa forma, podemos então passar pelo batismo de arrependimento e cumprir aquilo que Jesus veio fazer por todos nós. Amém? Que essa palavra te abençoe, restaure, que o seu dia seja extremamente abençoado. Antes de você sair aqui do canal, não esqueça de dar o seu like, de fazer a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja lembrado de que o vídeo está sendo postado. E também use aqui no canal os comentários, faça comentários, diga como essa leitura tem lhe abençoado, de como isso tem acrescentado alguma coisa na sua vida. Amém? E Deus te abençoe.